Vamos lá. Concepções, tendências pedagógicas ou pedagogias da educação. 3 nomes que podem aparecer para vocês em prova. É tudo a mesma coisa cobrada com nomes diferentes. Cada banca e autores, né? Se eu vou lá e escrevo um artigo, eu escrevo como concepções. A K vai lá, escreve o artigo dela, bota tendência. Se a Fê vai lá e escreve, coloca pedagogias. Tudo a mesma coisa. Tanto que de Paulo Freire, geralmente, a gente escuta pedagogia freiriana. A gente não escuta concepção freiriana, tendência freiriana. Então, a pedagogia freiriana é a concepção, é a tendência de Paulo Freire. A mesma coisa. Então, já fica aí a primeira dica da aula de hoje. Os 3 nomes são a mesma coisa. Eu quero só passar um material para vocês aqui, ó. As explicações gerais sobre as tendências, elas são divididas em 2 grupos que eu vou mostrar no quadro anterior, nesse aqui. Todas elas explicadinhas, ó, a tendência tradicional igual à educação bancária. Quando vocês ouvirem falar da educação bancária do Paulo Freire, ele está falando da tendência tradicional. É a mesma coisa, né? Sinônimos, as características dessa tendência. A tendência tecnicista, que forma mão de obra para o mercado de trabalho, olha aqui, está justamente mostrando, ó, essa linha de produção, a escola está formando sujeitos para o mercado de trabalho. Olha as caixinhas aqui para o mercado de trabalho, a gente preparava adequadamente para o mercado, não era para pensar, não era para refletir. Lá na educação, na tendência tradicional, educação tradicional, depósito de conhecimento, olha os pobres dos alunos, né? Transferência, depósito, como se fosse o depósito do banco, né? O professor, aula expositiva, o aluno um sentado atrás do outro, isso sendo depositado. A educação tradicional, o professor é acima do aluno. Como que isso era demarcado? Um palco. O aluno lá embaixo, o professor acima, relação vertical. Aqui está perfeito. Olha o professor acima do aluno, a transferência. E o pobre do Joãozinho lá atrás, que tem dificuldade de aprendizagem, não está nem entendendo nada, coitado. Ensino padronizado, ele nem sabe o que ele está fazendo ali. Depois, ó, o Skinner, lindo, olha, maravilhoso. A tendência da escola nova, ela tem 2 formas. A diretiva, que também é chamada de progressivista, que é vulgo construtivismo. Então, ó, construtivismo, progressivista, vismo. Vocês sempre vão pensar aqui, deixa eu ir para minha tela diferente, a dica, né? Porque quando aparece esse progressivista, vocês ficam apavorados. Construtivismo, progressivista. São características porque são a mesma coisa. Progressivista e construtivismo têm as mesmas ideias. Então, fica a dica aí dessa escola nova. Olha quem está aqui. Um exemplo dessa tendência, a Maria Montessori. Ela é construtivista, outro, Piaget. Então, a Maria Montessori, quando fala, né, dos materiais que são importantes, né, da problematização junto aos alunos, o Piaget, da mesma maneira, ele é um representante dentro dessa concepção de ensino. Olha aqui, Carl Rogers, que a gente viu na teoria humanista, ele é da escola nova não diretiva. A teoria humanista é a mesma coisa que a escola nova não diretiva, desculpem. Teoria humanista, mesma coisa que teoria da escola não diretiva. Igual, sinônimo. Depois, né? Inclusive aqui, só para mostrar para vocês, deixa eu só mostrar aqui. Ele fala, né, da questão do humano, né, do autodesenvolvimento, da realização pessoal, que nós vimos lá na questão anterior. É o foco da teoria do Carl Rogers. A educação de qualidade é uma boa sessão de terapia.
Por isso que estava falando lá na questão, né, que Paulo Freire não era, né, não se alinhava em que perspectiva do humanismo, né? Que era justamente quando estava falando da terapia, da linha terapêutica, que Paulo Freire não é terapeuta, não é psicólogo, e o Carl Rogers é. Depois, a gente chega numa linha de pensamento que vocês vão entender quando eu voltar lá para o início, progressista, crítica, que é a transformação de sociedade, e estes são os caras que representam. Nós temos 3 brasileiros e um anarquista, o Frenet, né? Celestin Frenet, um francês aqui entre eles. Então, Paulo Freire, não preciso apresentar para vocês, o mais conhecido dentre, né, os nossos autores. O prof. trouxe ali para que serve a educação, o que é a educação para Paulo Freire, então. Como ele organiza a relação professor-aluno, os conteúdos, né, as palavras-chave, tudo isso aqui tá bonito aqui, colorido, porque eu sei que tem gente que precisa de cores, mas eu coloquei um quadro no esquema, numa folha só, as mesmas informações. Para quem é mais direto, né? Eu, por exemplo, não preciso de cores. Vários de vocês me agradecem, prof, que bom, tem cor, não sei o quê, porque vocês precisam. Quem é visual precisa de cores, precisa anotar. Quem é auditivo como eu, o quadro lá geral já é suficiente, porque vai olhar a videoaula, o áudio vai ser mais importante, né? Frenet, libertário, anarquista, autogestão, ele não aceita lei, regra, porque é anarquismo. No anarquismo, cada um age por si, cria suas regras, por isso que é autogestão, autogerir-se. E a escola seria do mesmo jeito, não teria plano nacional de educação, não teria sistema de ensino, né, dentro da pedagogia frenética aqui, de Frenet, não teria nada do que a gente está acostumado dentro das nossas redes e sistemas. Esse é o Demerval Saviani, ele é brasileiro, a gente vai encontrar, inclusive, questões dele em prova, e ele fala da tendência histórico-crítica. O que acontece? O Saviani e o Libânio, eles têm tendências de nomes diferentes. O Libânio fala da crítico social dos conteúdos. O Demerval Saviani, ele fala da histórico-crítica. Mas o que eu quero dizer para vocês? O conteúdo delas é praticamente igual. Eles acreditam nas mesmas ideias. Por que muda o nome, então, professora? Porque o Demerval Saviani, especificamente, ele fala disso aqui. Ele colocou um método dentro da histórico-crítica que o Libânio não fala. O Libânio fala das mesmas ideias dele, que o conteúdo é importante, né? Tanto que é crítico social dos conteúdos. O Saviani, ele fala dos conteúdos também, só que ele fala que o conteúdo, para ser trabalhado, precisa seguir os passos deste método aqui. O Libânio não. Ele não coloca uma estrutura de uso, né? De como isso deve acontecer na sala de aula. Então, esse método aqui perpassa por prática social, por ir à sociedade, à comunidade, problematizar, encontrar um problema, voltar à sala de aula, encontrar que conhecimentos resolvem esse problema, construir o conhecimento necessário e voltar para a sociedade aqui, ó, prática social, inicia e termina na prática social. Então, o método é agindo em sociedade. O Libânio não fala sobre isso. A diferença entre essas duas tendências, crítico-social dos conteúdos, histórico-crítica, é isso aqui, o método. A histórico-crítica tem método, a crítico-social dos conteúdos não tem método, e os autores. Né? Então, por isso que o Libânio está com a crítico-social dos conteúdos, porque ele não fala de um método, e o Demerval Saviani, ele fala de método, então ele é da histórico-crítica. O restante da ideia é toda igual. É só para complicar a vida da gente que faz concurso. Basicamente, né? Esses autores gostam de inventar teorias aí só para complicar a vida da gente. Mas, brincadeiras à parte,
o que me interessa hoje é isso aqui, que fique bem claro para vocês. Este quadro aqui, né, esse esquema aqui, e o nosso quadro, depois que eu vou, a nossa tabela, não um quadro, uma tabela. Gente, as tendências, concepções, pedagogias, elas estão classificadas em 2 grupos distintos. De um lado, tendências que não se preocupam com a transformação da sociedade. De outro lado, tendências, né, que acreditam que a escola é um local privilegiado de relações humanas e que, por isso, ela tem um compromisso de educar as pessoas para a transformação da sociedade. E aí, como é que a gente vai organizar isso? Aqui, ó. A prof colocou cores diferentes, né? Do lado esquerdo, nós temos aquelas que não estão comprometidas com a transformação da sociedade. Do lado direito, cor de rosa, né? Cor que eu mais gosto aqui entre estas aqui são aquelas que estão preocupadas com a educação como uma fonte de transformação, né? Ou de instrumentalização do cidadão. Vou começar falando das liberais ou não críticas. Esses 2 nomes podem aparecer. Tendências liberais, tendências não críticas. Porém, o que mais aparece, e aparece por quê? Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Vermelho vai ficar melhor. Por que aparece esse aqui, ó? Liberais. Por que eles botam liberais na prova? Porque eles querem confundir vocês com esses nomes aqui. Liberal não tem nada a ver com libertador e libertário. Olha só, tá do outro lado. E eles colocam questões assim. São exemplos de tendências liberais. E eles vão colocar na prova, libertador e libertário. Tem lá no meu YouTube uma questão sobre isso. Eu mostro para vocês isso lá no YouTube. Questão de prova. Por quê? Porque quem não estuda tendências, olha o liberal, libertário, libertador, é tudo parecido. É óbvio que é a resposta. São completamente diferentes. A palavra liberal, que hoje se fala na política, eu sou um político liberal, é um termo que não está comprometido com uma sociedade que as pessoas, né, elas possam ascender em classes. O liberalismo existente quando essas tendências, então, começam, né, pelo ensino tradicional aqui no Brasil, começa com os jesuítas. Os jesuítas, quando eles vêm para catequizar os nossos índios, eles trazem o ensino tradicional para o Brasil. Então, lá em 1500 e pouco, quando os jesuítas chegam aqui, é o ensino tradicional que se instaura. Então, esse liberalismo, o que é? É um padrão social, político, né, político, social, econômico, que visa manter a sociedade em status quo. A sociedade do jeito que está. Quem é rico continua rico. Quem é pobre continua pobre. Não ascende de classe social, não se dá oportunidades. Inclusive, né, ou não se deixava ir à escola, era só para os mais ricos, ou a escola era limitada para um certo grupo societário, ou se dava uma escola de baixa qualidade para essas pessoas de classes menos abastadas, né, para os mais pobres. Não estou aparecendo, gente, para vocês? Acho que é só para ti, Tati. Dá um F5, se tu tá no computador, dá um F5. Essa aí voltar melhor. Então, né, essa sociedade de classes, né, esse liberalismo é isso. É os ricos no comando, né, os mais abastados no comando. Tati não perdeu nada, tá? Eu meio que desacelerei aqui. É esse padrão classista em que os ricos se mantêm ricos e não dão oportunidades para ascensão, até porque, para que eu vou dar, né, ensino e educação se as pessoas instruídas vão tirar o meu lugar? Eu não quero que as pessoas tirem o meu lugar.
Então, eu mantenho a sociedade de classes. Isso é o liberal. O liberal é deixar, né, as pessoas liderarem dentro do seu padrão, sem dar oportunidade de ascensão para os outros, né, que podem ascender. E o conhecimento é uma forma de ascensão. E aí, por que é não crítico, meu povo? Porque não se dá, dentro dessa educação, a abertura ao pensamento crítico. Porque pensar criticamente é uma forma de mudar, né, mudar o status quo. Então, é uma linha de pensamento passiva. Essa, né, essa linha aqui do lado esquerdo, qual é a principal característica? É uma educação que não visa a transformação social. Os liberais, os não críticos, todas elas trabalham numa perspectiva aqui. A educação não é para transformar a sociedade, não é um meio, né, de cidadania, ok? De formar cidadãos. Enquanto, do lado direito, progressistas, progresso, progredir a todos. Crítica. O progresso vem de um pensamento crítico. Ou seja, a educação, a escola, um local privilegiado de informação, de conhecimento para todos. E que façam esses sujeitos refletirem criticamente sobre o conhecimento, sobre o seu estado, sobre a sua realidade para a transformação social, porque primeiro eu preciso entender a minha realidade para poder transformar o resto, né? Então a escola seria esse meio. Linhas distintas. Essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. O que é liberal ou não crítico e progressista ou crítico. Aqui, a pegadinha também de que libertador e libertário não é liberal. É questão carimbada em prova. É uma das questões que mais caem quando caem tendências. É só identificar o que é liberal, o que é o progressista. Então, progressista e crítico é só 3. Enquanto liberal, nós temos 5. Agora eu vou falar, né? Falei da característica geral. Agora eu vou falar de cada uma delas, das não críticas. A mais conhecida de todos nós é o ensino tradicional. Não precisa de muitas apresentações, né? Ensino vertical, que é a mesma coisa que a educação bancária, transferência de conhecimento, professor acima do aluno, avaliação rigorosa. A gente vai trabalhar, né, o conhecimento para que os alunos se adequem à sociedade, os conhecimentos, né, para adequá-los à sociedade. Esse é o ensino tradicional. Por que se adequam à sociedade? Porque pobres ou ricos, quando eles vão à escola, né, ou quando eles iam à escola lá desde o princípio, era para continuar no seu padrão social, se adequem à sociedade, na sua classe. É rico, continua rico. Adequado à sua classe social. É pobre, continua adequado à sua classe social. Tecnicismo. Técnicas. Mão de obra para o mercado de trabalho, sendo técnico. Professor, né? Ele vai também trabalhar no ensino rígido, rigoroso, apostilado, instrução padronizada, apostila, padrão, cobra com rigor também. Esse tecnicismo, né? Assim, a característica mais marcante realmente é a formação de mão de obra para o mercado de trabalho. A técnica, o professor, visto, né, mais como um especialista, como um técnico, do que uma formação pedagógica. Ele precisa realmente ser um técnico. Ele precisa instruir. E aí vem uma tal de escola nova dentro dessa perspectiva, em 2 linhas. Uma progressivista, de construtivismo, né, vistavismo, e uma não diretiva, que é o humanismo de Carl Rogers. Essa escola nova, por que é nova, mas ela está aqui? A escola nova vem uma perspectiva de uma relação professor-aluno e uma relação com conhecimento diferente do tradicional e do tecnicista. Aqui o aluno não é mais um sujeito passivo, como era no tradicional e no tecnicista. A relação professor-aluno também não é aquela relação hierárquica vertical. Por isso é novo.
a relação com o conhecimento, a relação professor-aluno, ela é modificada. Então, é uma escola diferente, é uma escola nova. Ah, professora, mas então por que que ela está aqui na liberal e não crítica? Lembra qual é a principal característica delas? Elas não estão comprometidas com a transformação social. Elas não visam formação da cidadania. Por isso que a escola nova está aqui. Ela muda a relação professor-aluno, ela muda a relação da construção do conhecimento, né? A forma como isso se dá, mas a questão do construtivismo e do humanismo não está na transformação da sociedade por meio do conhecimento. Formar cidadãos. Não é esse o foco do construtivismo ou do humanismo. Por isso que, ainda que seja uma nova forma de ver o conhecimento, a relação professor-aluno, ela está no liberal. Para ser progressista ou crítica, tem que estar claro que o vínculo da educação é também a formação cidadã. A progressivista, então, é o construtivismo. A gente vai ter a construção do conhecimento, um aluno ativo, né? Um professor que media, um professor que problematiza, que traz resolução de problemas, né? Que desafia esse aluno na participação. E como a Montessori, né? Coloca muito bem materiais que despertem, que aguçem essa curiosidade e essa criatividade. Do outro lado, nós temos um humanismo, que a gente conversou ali do Carl Rogers. No diretivo progressivista, o professor media, então ele organiza a situação de aprendizagem para essa ação. Então, o professor dá a direção na mediação. Ele não faz pelo aluno, mas ele organiza a situação de aprendizagem para que o aluno haja ativamente. No humanismo, não. O professor está à disposição do aluno para facilitar a aprendizagem, mas vem do aluno para o professor, e aí o professor faz essa facilitação. A Paula vem até mim, eu estou lá na minha mesa com vocês, todos vocês aqui. Aqui é a nossa sala de aula presencial, estou sempre lá com vocês, à disposição. A Paula vem até mim e me diz, professora, eu quero aprender tal coisa. E aí eu vou facilitar, Paula, então vamos pegar aqui o nosso computador, né? Nós vamos na nossa lousa interativa aqui da sala de aula, vamos pesquisar juntas, olha só. Quem sabe tu pesquisa em tal lugar? Eu facilito o caminho para Paula se autodesenvolver e sair realizada pessoalmente da minha aula. E ela vai chegar em casa dizendo, foi uma boa sessão de terapia aula da professora Jéssica hoje. Humanismo. Em nenhum momento eu e a Paula e vocês vamos conversar sobre política, sobre problemas sociais, não é o foco da nossa aula. Essa é a corrente, são as correntes liberais. Agora, a gente esquece da não transformação social. Entramos na transformação da sociedade, no progresso, na crítica. Libertadora. Paulo Freire. Uma educação problematizadora, que problematiza, que parte, né, da educação popular, não foi uma educação de escola, eram grupos de cultura, círculos de cultura, né? Era educação popular, de jovens, de adultos, de idosos, e que visava, então, dar voz aos oprimidos, para que as pessoas que eram, né, as oprimidas pudessem dizer a sua palavra, e a leitura, a escrita, a alfabetização, ampliaria a visão de mundo delas, né? A leitura de mundo antecede a leitura da palavra, quer dizer que eu posso não ser alfabetizado, mas eu tenho compreensão de mundo. Eu não sou um analfabeto sobre o mundo. Mas no exato momento que eu leio a palavra, que eu me alfabetizo, eu amplio essa minha visão de mundo. A leitura me dá outras possibilidades de conhecimento. E essa forma de trabalho é de uma forma crítica, partindo da realidade da problematização por temas geradores. É uma palavra-chave, a gente já vai ver no quadro a seguir aqui. Os temas geradores são temáticas da vida dos alunos, que o professor, né, no caso Paulo Freire, a partir dos diálogos, das problematizações, chegava ao consenso, chegavam ali a uma palavra, a um tema, e por esse tema ele desmembrava todo o trabalho e as discussões do processo de alfabetização. Então esta, né, é a pedagogia libertadora, que a gente nem chama de tendência ou concepção, a gente fala bem realmente como pedagogia. A libertária, do seu Frenet, ela está ligada
a perspectivas anarquistas. Então, a primeira coisa é que, sim, de certa forma, e sim, né, é uma transformação de sociedade, porque é uma sociedade que não tem lei, que não tem regras determinadas pelo Estado. Cada um, na sua autogestão, por isso que é a palavra-chave, eu, a Ká, a Fernanda, a Paulo, o Josué, a Sônia, a Dileta, a Tatiana, cada um de nós vai fazer as suas regras, suas leis, e isso vai funcionar em sociedade. Imagina, né? O Brasil todo, todos os brasileiros fazendo suas leis individualmente. Vai funcionar. A gente vai conseguir viver socialmente discutindo vivências grupais, é o que ele acreditava. Essas discussões faria nos refletir a respeito, chegarmos a consensos, estabelecer construções, ideais, e a gente agiria, então, de maneira adequada em sociedade. E o professor, né? Como que funciona? O professor, ele vai estar lá também para auxiliar o aluno. Não tem horário nessa escola. O professor, é como se fosse salas temáticas. Os professores, cada um na sua sala, os alunos se reúnem, vivência grupal, muitos trabalhos em grupo. Naquele dia, eles decidem que eles precisam ter um conhecimento de história. Para aquela discussão que eles estão vivendo ali, a história ajuda. Eles vão lá na sala da professora Paula de História. Lá na aula da professora Paula, então, a professora Paula está lá para auxiliar, a partir de diálogo, de reflexão, da vivência em grupo, esse conhecimento que eles precisam. E aí eles constroem o conhecimento. Autogestão. Eles escolhem, não tem horário determinado, fixo, né, para que isso aconteça. Essa é a pedagogia libertária. Sempre, né, nessa perspectiva de autogestão. Formação de personalidades, né? A histórico-crítica, então, eu comentei com vocês, né, no Demerval Xavier, tem aquele passo a passo que eu mostrei ali anteriormente, mas a crítica social dos conteúdos da mesma maneira, elas acreditam que, sim, tem que ter conteúdo. É necessário trabalhar com conteúdo. Só que o conteúdo, ele tem que estar a serviço da sociedade também. Ele não pode estar desvinculado da prática social. Não podemos trabalhar com transformação social sem conhecimento. Então, precisa ter conhecimento. O conteúdo não pode ser retirado de dentro da escola. As camadas sociais, as classes sociais mais baixas, elas precisam até mais de conhecimento, talvez, que outras. Eles fazem esse levantamento de ideia, né? Porque chegou-se um tempo que, não, vamos dar escola para as pessoas, mas não precisa de conhecimento. Aqui, ó. As camadas mais populares não precisam de muito conhecimento. Para quê? Para que elas ascendam de classe social? E aí vem a história crítica. Precisa sim. Precisa de conhecimento tanto quanto os outros. É mais. Então, precisamos de conhecimento na escola. E esses conhecimentos historicamente construídos, para patrimônio histórico-cultural, eles serão selecionados de uma maneira crítica e reflexiva e que estejam adequados com a prática social, porque esses alunos têm que saber onde é que se aplicam esses conhecimentos. Hoje a gente fala sobre isso na BNCC, competência. As competências são trabalhadas por habilidades de maneira prática, histórico-crítica. Então, é isso, né? A palavra conteúdo, e conteúdo trabalhado de uma maneira crítica, um conteúdo que é trabalhado para a prática social, conteúdo mesmo. A palavra conteúdo para prática social de forma reflexiva vai remeter vocês a histórico-crítica ou crítico-social dos conteúdos, é uma palavra-chave. Conseguiram me acompanhar? Tudo que estava nos slides, tá, gente? A prof trouxe de uma forma resumida neste quadro aqui, que esse quadro é muito importante. Parece simples, né, e bobo, mas vocês entendendo essa divisão, fica muito mais fácil de vocês responderem questões de tendências. Eu quero mostrar o quadro que eu comentei com vocês aqui. Deixa eu só ver onde é que ele tá, que eu deixei aberto aqui. Agora sim. Aqui.
Esse quadro aqui, vou reduzir um pouco, eu coloquei as informações gerais que eu estava conversando há pouco sobre cada uma. Qual é o papel da escola? Como que acontece a aprendizagem? Quais são os conteúdos, né, que são ensinados? Qual é a relação do professor com o aluno? Qual é o método de ensino? E qual é o principal representante? Em cada uma daqueles PowerPoints, lá das lâminas, né, do PowerPoint, tem o desenho, desenho não, a figura, a foto, né, a imagem desses autores. O Herbert, Johann Friedrich Herbert, ele é o menos conhecido por nós, mas ele é o representante da teoria tradicional. Quando a gente fala de ensino tradicional, a gente, né, quem é? Os jesuítas são representantes do ensino tradicional. A dica aí, aqui no Brasil, de vez em quando cai na Legale isso. A Legale gosta, né? Mas fica aí também o nome dele. Não é, a gente não fala, só fala, critica o ensino tradicional, mas não fala do cara, né? Johann Friedrich Herbert. Esse cara aqui é o representante. Então, o que a prof fez na tabela? Nada mais do que esmiuçar para vocês quem é mais direto, né? Quem não gosta tanto de cor, de figura, de imagem, isso aqui é perfeito. Olha lá, tecnicismo, qual é o papel da escola? Como que se aprende? Olha aqui, comportamento, modificação de desempenho, as palavras-chave estão aqui para vocês. Relação professor-aluno, né? Comportamento, olha ali, Skinner. Renovada, progressivista, construtivista. Olha ali o Piaget, olha aqui a Montessori. Não diretiva. O Neil é um representante, prova é Rogers. Coloco mais nomes, mas De Crowley, Dill, são do progressivismo? São. Mas quem é que aparece em prova? Piaget. Piaget, Vygotsky, né? Piaget vai aparecer aqui. Ó, eu mudei a cor, para quem gosta de cor. Todas as liberais estão de azul. Todas as progressistas de vermelho. Devia ter feito o contrário, devia ter botado vermelho lá e o Grêmio, né, nas melhores aqui. Errei aqui, mas tudo bem. Libertadora também, né? A forma de aprendizagem, o conteúdo. Olha aqui os temas geradores que eu comentei com vocês. Olha a relação professor-aluno, o método de ensino, os diálogos, grupos de discussão, círculos de cultura. Paulo Freire. Libertária, né? Da mesma maneira, ó, a transformação da personalidade, autogestão, vivência grupal, autogestão, Celestine Freinet. Crítico social dos conteúdos ou histórico-crítica, tá aqui, ó, Saviani e o Libânio, né? Só muda ali a questão da prática social, que tá lá naquele slide bonitinho para vocês especificado, que começa e termina na prática social. Palavras-chave, olha aqui, ó, conteúdos culturais universais são aprendidos, só que se reavalia, não é só uma cópia-cola de um currículo. Quais que são os mais importantes para a realidade social naquele momento? Que se adequam para prática social, para resolver problemas sociais. Então, né, esse quadro é aquele quadro que é para a gente focar nas questões extras que eu deixei para vocês lá. Quando vocês forem resolver as questões extras, primeiro vocês tentam resolver sem olhar. Depois, ficou com dúvida, pega o quadro. Procura as palavras-chave. Combinado? Combinado? Sexta, olha, é quinta-feira recém. Se fosse sexta, eu até deixava vocês assim, nem me respondem mais. Olha. Ah, melhorou. Ah, melhorou. Vamos lá. Vamos fazer questão? Vamos praticar essas tendências? E tem tema, né? Sempre tem tema de casa. Se a gente conseguir terminar aquela velha história, que bom, terminamos. Se a gente não conseguir, sem problemas, próxima aula, semana que vem, faremos. Vamos lá. Queremos a única alternativa correta entre as 5 opções. Sobre a tradição pedagógica brasileira, assinale a única correta. As práticas desenvolvidas pelos professores partem das concepções educativas e metodologias de ensino que permearam a formação educacional e o percurso profissional de outros professores. E aí? A tradição pedagógica brasileira
o que os professores fazem no dia a dia, as metodologias de ensino, as concepções educativas, elas permearam a formação educacional e o percurso profissional de outros professores? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu não tinha visto esse emoji aí que vocês colocaram. Esse que pensava. Agora viajei aqui, né? Não tinha visto esse emoji ainda. Gente, vamos lá. Tradição pedagógica brasileira. Quando a gente fala dessa tradição, primeira coisa a se pensar, né? Nós temos dentro do nosso país influências ao longo dos anos, inclusive, né, já vou marcar aqui, né, a letra D como não correta, ó. Tendências pedagógicas no Brasil deixam em evidentes a ausência de influência de grandes movimentos educacionais internacionais, é o contrário. A nossa educação, ao longo do tempo, sofre influência dos grandes movimentos. Década de 90 foi marcada no Brasil pelo construtivismo, aqui no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, né, as colegas, minhas amigas que já são aposentadas falam quanto elas sofreram por causa do construtivismo em termos de cobrança e formação no município, porque na década de 80, o boom do construtivismo na Europa, e isso respinga anos depois, a gente está sempre atrás, né? Isso vai, 70, 80, o construtivismo dá um boom na Europa, e isso vai chegar aqui na década de 90, 90 e poucos. Eu era aluna, inclusive, de algumas dessas minhas colegas, elas já eram profs quando eu era aluna. E a gente foi muito influenciado. A escola nova, primeiro, foi fora. Depois ela vai chegar no Brasil aqui, né? Nísio Teixeira faz parte do movimento da escola nova e tal. Então a gente é influenciado ao longo do tempo. Os jesuítas vêm de Portugal para ensinar os nossos índios. Começa por aí, começa na história do Brasil essa influência. Então, não, né? A gente não tem ausência, a gente tem influência direta o tempo todo. As metodologias ativas não são daqui. As competências não são daqui. Philippe Perrenot, ele é um autor francês. Então, né, tá claro que isso está errado. Vou para a letra E, tá? Podemos dizer que temos um processo educativo asséptico, ou seja, sem ideologias. Errado. Toda educação é ideológica, seja ela liberal ou crítica. Todos nós estamos comprometidos com algum tipo de ideia. Às vezes um pouco de cada uma. Não precisamos ter uma concepção só, mas alguma ideologia nós temos. Algum ideal, quando a gente vai para a sala de aula, a gente tem. Então, não é sem ideologia. As tendências pedagógicas que se firmam nas escolas brasileiras, públicas e privadas, na maioria dos casos, aparecem em forma pura, ou seja, só elas isoladamente. Não tem uma mistura de tendências. O que vocês acham? A gente faz só uma tendência isolada dentro das nossas escolas? Eu sou um exemplo vivo, né? Amo Paulo Freire e Skinner. Olha só o absurdo, né? Se a gente for para pensar. Paulo Freire é progressista, Skinner é liberal. É duas correntes que não tem nada para ligar, gente, nada. Elas não se ligam em nenhum ponto. Não sou eu só que faço isso, né? Outras tendências, tem gente que tem um pouco tradicional, eu também sou um pouco tradicional, eu cobro a tabuada dos meus alunos no quinto ano. Então, não é puro. E não é nem no público, nem no privado. As escolas confessionais, elas misturam, elas fazem coisas, né, práticas construtivistas, mas elas ainda têm muito do tradicional. Até porque os pais querem o tradicional quando eles levam para o privado. Agora a gente vai ficar com duas. Ó, é esse movimento que vocês vão fazer em prova. Eu estou fazendo tudo isso aqui porque vocês não sabem me dizer se A está certo ou não. Eu vou para A e para C. Eu já li, vocês ficaram assim, uns disseram assim, uns disseram assim. E a prova, eu preciso responder na hora da prova. A prática de todo professor, mesmo que de forma inconsciente,
sempre pressupõe uma concepção de ensino e aprendizagem que determina sua compreensão dos papéis de professor e aluno, de metodologia, de função social da escola e dos conteúdos a serem trabalhados. Sim ou não? Fernanda, Tati. Ó, já mudamos aqui. Tem... Gente, sim. Vamos agora correlacionar. As práticas desenvolvidas pelos professores partem das concepções educativas e metodologias de ensino que permearam a formação educacional e o percurso profissional de outros professores. Pergunta para vocês, tá? É que eu falo bastante, eu brinco e tal. Mas vocês sabem em qual pedagogia eu fui formada, assim, o que me educaram ao longo da minha carreira? Vocês sabem o que os professores de vocês foram educados? As concepções que permearam a formação educacional dos professores de vocês? Lá da primeira, segunda, terceira, quarta série, do ensino fundamental, do ensino médio, vocês sabem quais foram os percursos profissionais deles? Vocês sabem? Sério? Pergunta sério. Eu não sei. E as práticas desenvolvidas por vocês são as mesmas dos professores de vocês? Eu, Jéssica Ferraz, tive professores que eu odiei na minha vida, com esta palavra, assim, e eu faço coisas completamente diferentes deles. Eu detesto educação física. Quando eu tenho que dar aula de educação física, quando eu dava em Gravataí, eu fazia a melhor aula de educação física que poderia acontecer. Por quê? Porque eu queria que os meus alunos amassem educação física. E eu não gosto. Eu detesto educação física. Mas eu levava cabo de vassoura e bolinha e não sei o quê. As minhas aulas de educação física eram maravilhosas. Eu tenho certeza que os meus alunos amavam. Tem vários vídeos, inclusive, que o Vigia gravava porque ele gostava das coisas que eu fazia. Eu odeio educação física. Desculpem, né, quem se ofende com a palavra odeio, perdão, mas eu detesto educação física. Porque eu tive péssimos professores de educação física. E vocês sabem? Vocês seguem o mesmo percurso profissional dos professores de vocês? Eu tive professores que marcaram a minha vida. Desses eu sigo alguma coisa. Mas não são de todos. Ó. As práticas desenvolvidas partem das metodologias de ensino. Eu fui educada entre o tecnicismo, o tradicional e o construtivista. Eu não faço tecnicismo. Vocês fazem tecnicismo? A gente pode afirmar que a letra A está certa, pensando pela lógica do que ela está dizendo? Vocês fazem o mesmo que os professores de vocês? E vocês sabem o percurso profissional dos professores? Eu não sei. Então, a letra A não pode ser por isso. Agora, olha só. Muitos de nós acham que... Eu até vou botar o quadro. Ai, vamos ver se eu não fechei ela. Eu acho que eu fechei. Olha só. Vou mostrar uma coisa para vocês muito séria. Muitos de nós falam o que eu vou dizer isso aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Eu sou construtivista. Eu sou construtivista. Já escutei muitos colegas falando isso. Eu sou Paulo Freire. Construtivismo está aqui. Paulo Freire está aqui. Eu posso dizer isso? Eu sou construtivista porque eu acredito em Paulo Freire. A gente pode dizer isso? Eu posso afirmar que o Paulo Freire é construtivista? Olha a distância que um está do outro. Se o Paulo Freire fosse construtivista, ele não acreditaria em transformação social, porque o progressivismo não vem com formação cidadã. Está numa linha liberal e não crítica. Paulo Freire é progressista. Eu não posso dizer que eu sou construtivista. Olha, gente, eu estou no libertário, ninguém vai me xingar. Povo de Deus, vocês têm que me xingar, libertador, tá? Paulo Freire é libertador. Olha a distância que um está de outro. Um é de um lado, outro é de outro lado, né? É como se fosse Lula e Bolsonaro. Não dá. Não tem como ter casamento aqui. Eu não posso dizer, ai, eu sou Lula e amo Bolsonaro. Não tem como, gente, né?
Infelizmente, a gente pode respeitar, mas dizer que ama os dois, não tem. São ideias de políticas completamente, filosofias, né? Completamente diferentes, né? Não dá. A gente tem que escolher um lado. E aí eu vou voltar para a questão. Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque a questão diz o seguinte. Ó, perdi meus riscos aqui quando eu saí, mas tudo bem. A gente já sabe que todas essas estão erradas e essa está certa. Ó. A prática de todo professor, mesmo de forma inconsciente, porque tem pessoas que não sabem exatamente qual é a sua concepção, estão agindo de acordo com as suas ideias, né? Então, não está sabendo exatamente se é libertador, se é construtivista, mas tem uma concepção de ensino. Acredita, né, num papel do professor e do aluno. O aluno participa, o aluno não participa, o professor manda, o professor constrói junto com o aluno. Então, traz métodos que são dialógicos ou não, acredita num tipo de escola, acredita num tipo de conteúdo. Todos nós temos uma perspectiva. Às vezes não é totalmente assim, eu sou essa tendência. Mas dentro daquilo que a gente faz, tem uma ideia por trás. Então, a letra C é a nossa resposta. E aí vem aquela coisa, né? Quando eu falo que eu sou construtivista e Paulo Freire, é porque não está conscientemente essas ideias do que cada um deles fala. Ficou clara a questão de número 1, C de concursados? É uma questão boa para se pensar também. Vamos para a questão 2. A pedagogia tradicional, acho que né, é a mais familiar de nós todos, né? Diz que sobre a pedagogia tradicional, que nós podemos afirmar, ou seja, só temos uma correta entre as 5. É uma proposta de educação centrada no professor, cuja função se define como a de vigiar e aconselhar os alunos, corrigir e ensinar a matéria. É uma resposta adequada. O professor é o centro do processo que transmite conhecimento, ele está vigiando, porque é um ensino com rigor, e esse aconselhamento é no sentido de eu sei, eu sou detentor do saber, então cola em mim, né? Presta atenção em mim, que os meus conselhos, o que eu digo que está certo. E corrige e ensina a matéria. Transmite a correção no sentido que eu falei é o que está certo. Eu que ensino, eu que sei o conhecimento. A letra A está certa. Assume o princípio norteador de valorização do indivíduo livre, ativo, social. Não, né? Uma perspectiva de construção, né? Não. Cabe ao professor organizar e coordenar as situações de aprendizagem, adaptando as suas características individuais dos alunos para desenvolver suas capacidades e habilidades intelectuais? Construtivismo? Não. A função do aluno é reduzida ao indivíduo que reage aos estímulos de forma a corresponder às respostas esperadas pela escola para ter êxito avançar. Olha aqui. Skinner? Não. Deixa eu só fazer um adendo, né? Quando fala do ser livre, ativo e social, nós estamos falando da tendência crítico-social dos conteúdos, tá? Crítico-social dos conteúdos. É assumida por educadores de orientação marxista. A gente pode falar aqui em várias perspectivas. O Freire vem, né, dentro de uma linha que assume Marx, mas não só ele, certo? Outros autores falam de Marx, acreditam em Marx, mas poderíamos dizer, se fosse de pedagogias, né, que a libertadora se encaixa aqui, é tradicional, jamais, né? Jamais vai falar de marxismo. Letra A, de aprovados, é a resposta da questão. Tranquila essa, né? Se caísse na prova, essa aqui, né, a gente vai torcer, assim, por uma questão de pedagogia tradicional. Eu acredito sempre que é a mais tranquila de vocês responderem em prova. Sobre a pedagogia renovada, assinale a alternativa correta.
Escola nova, tá? Renovada, escola nova. Caracteriza-se por sobrecarga de informações, desculpem, que são veiculadas aos alunos, ou seja, transmissão de conhecimento. Na escola nova, não há transmissão de conhecimento. Lembra que ela é nova justamente porque a relação com o conhecimento, a relação professor-aluno se modifica. Destaca o princípio de aprendizagem por descoberta. Estabelece que a atitude de aprendizagem parte do interesse dos alunos, que, por sua vez, aprendem fundamentalmente pela experiência, que descobrem por si mesmos. Palavras-chave do construtivismo, parte do interesse, da experiência, agir sobre o objeto de conhecimento, então, a descoberta, né? A resolução de problemas. Letra B, tá certo? No ensino dos conteúdos, o que orienta é uma organização lógica das disciplinas, o aprendizado moral, disciplinado e esforçado. Ensino tradicional. Inspirada nas teorias behavioristas da aprendizagem e da abordagem sistêmica, né, sistematizada do ensino, que definiu uma prática altamente controlada e dirigida pelo professor. Olha aqui, estou falando de ti, meu querido. Behaviorismo, Skinner, não é renovado. A atividade escolar pauta-se em discussões de temas sociais e políticos e ações sobre a realidade social imediata. Temas sociais e políticos, ações sobre a realidade. De quem nós estamos falando? Discussões, diálogos, pedagogia libertadora. A única adequada, letra B, de Brasil, é a resposta. Ok, pessoal, letra B? Turma, ok? Sim? Vamos, então. Olha só. É uma das abordagens educacionais que vê o ensino centrado no aluno. É também derivada da teoria rogeriana, Carl Rogers. Enfatiza as relações interpessoais e tem como objetivo último do ser humano a autorrealização. O pleno desenvolvimento de potencialidades e capacidades. Nós estamos falando de quem? Muito bem, do humanismo, né? Do nosso querido Carl Rogers. Olha aí, vocês estão craques. Palavras-chave, gente. Não precisa decorar toda a teoria, toda a tendência. A prof está aqui para dar palavras-chave para vocês matarem as questões. Palavras-chave mata, né? Autogestão, libertária. Temas geradores, libertadora. Vai ficando muito mais fácil de a gente relacionar. Condicionamento, Skinner. Mão de obra para o mercado de trabalho. Behaviorismo. Ah, e agora vocês vão responder. Quero saber. Eu falei sobre isso aqui lá no nosso esquema. Segundo Libânio, as tendências pedagógicas são divididas liberais e progressistas. A pedagogia liberal acredita que a escola tem a função de preparar os indivíduos para desempenhar papéis sociais com base nas aptidões individuais. Existem 4 tendências pedagógicas liberais. Quais são elas? Quero resposta de vocês. E eu falei que isso aqui é questão carimbada em prova. Gente, é carimbada em prova. E aí?
Meus amores, me ajuda, liga o microfone aí. Perde a timidez. Qual é a dica que a gente vai usar aqui? Liberais. Quais que a gente vai eliminar? E por quê? Eu não acredito que vocês não vão me ajudar. Triste. Vamos eliminar a libertadora e as liberárias, isso? Por ser diferente de liberais? Isso. Todas as que trouxerem libertadora e libertária não entram nas liberais. Isso é pegadinha da banca, lembra? Libertária e libertadora são críticas, são progressistas, elas não são liberais. Então, olha só, a letra A não é resposta, a letra C não é resposta, a letra D não é resposta e a letra E não é resposta. Sabendo que libertadora e libertária não podem ser liberais, eu precisava ler mais alguma coisa? Eu matei a questão. Letra B é a nossa resposta. Eu quero fazer um adendo aqui com vocês. A escola nova, ela pode ser chamada de renovada. E a renovada sozinha, presta atenção aqui, ó. A renovada sozinha é o construtivismo, é a progressivista. Cada autor, cada pessoa que escreve sobre educação, isso é uma desgraça, né? Pode escrever de um jeito diferente. Por isso que existe, né? Pedagogias, tendências ou concepções, porque cada cara aí, né, que é estudioso, né, que tem seu nome reconhecido na educação, pode chamar de um nome. Da mesma forma, as tendências. Podem chamar de escola nova não diretiva ou renovada não diretiva ou só não diretiva. Ou podem chamar de progressivista, progressivista não diretiva, progressivista diretiva ou renovada, é a mesma coisa. Então, só anota aí que renovada sozinha é a mesma coisa que construtivismo. Certo? É só para não ficar assim com dúvida. Parece um renovada. E agora, é o Carl Rogers ou o Piaget? É o Piaget. Renovada não diretiva, Carl Rogers. Renovada sozinha, Piaget. Que é a mesma coisa, né? As duas renovadas vêm de escola nova. Letra B, de Brasil, é a resposta da questão. Não precisava saber muito aqui. Era realmente lembrar que liberal não tem nada a ver com libertário. Libertador é pegadinha da banca. Pode cair na prova e vocês vão gabaritar. Eu tenho certeza que vocês não vão mais esquecer disso aqui. É dica que faz toda a diferença para vocês responder questão. Gente, é uma das questões que mais caem sobre tendências. Não é nem saber o conteúdo de tendências. As bancas, elas gostam de colocar para vocês realmente essa relação e trazer libertária e liberal e, né, e libertadora para confundir. Eu já cansei de ver a quantidade de pessoas que caiu aqui por não entender, né, o que é liberal. Que liberal não tem nada a ver com coisa boa, que é realmente ele excluir as pessoas e deixar o status quo de sociedade. Vamos lá. As tendências pedagógicas brasileiras foram influenciadas pelos movimentos sociais e filosóficos da sociedade, perfazendo um conjunto de pensamentos críticos acerca da educação e suas técnicas. As principais tendências pedagógicas se dividem em duas grandes correntes, liberais, progressistas, e estas se subdividem em várias outras. Em uma tendência pedagógica específica, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos, que devem ser processados na mente por meio de associações. O professor deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de manuais, sendo uma prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Qual é
a tendência que está sendo falada na questão 6? Tecnicista, renovadora, progressiva, tradicional, libertária ou crítico social dos conteúdos? Palavras-chave. Qual é que forma mão de obra para o mercado de trabalho? Que usa manual, apostila, extremamente controladora e que tem aí característica parecida com o tradicional, ó, deposita, né, aluno passivo. Elas compartilham essas características, tá? Quando fala de depósito de conhecimentos, depositário passivo, o tradicional tem a mesma característica. O que muda é manual, extremamente controlado, mão de obra para o mercado de trabalho, a pedagogia liberal tecnicista. É ela que forma a mão de obra para o mercado de trabalho. Palavras-chave para vocês aqui. Manual, apostila, sistema produtivo, mão de obra para o mercado de trabalho, né? Extremamente controlada. Essa também é algo que aparece, além de um aluno passivo, transmissão de conhecimento, que isso é compartilhado com a pedagogia tradicional. Letra A, de aprovadas, é a resposta da questão. Entendida a questão? Se cair na prova, tranquilo para vocês? Meninas, menino, né? O Josué tá aí também. Tranquilo? Ficou claras as palavras-chave? Sério, gente, me digam. Falta pouco. A Dileta colocou aí. Vamos lá. Não precisa escrever o quadro 50 vezes. Inclusive, se por acaso alguém quiser o quadro em branco, eu posso mandar, tá? Não tem problema nenhum. Eu só quis poupar realmente o trabalho de vocês colocando ali um resumo. Se alguém quiser escrever, né? Porque realmente a área cerebral da escrita é diferente do digitar, eu posso mandar em branco também, não tem problema. Depois me chama no WhatsApp ali, que eu posso anexar tranquilamente na aula, tá? Sem estresse. Considerando as tendências pedagógicas descritas e comentadas na literatura pertinente ao tema, assinale a afirmativa incorreta. Na tendência pedagógica tradicional, o papel da escola é de proporcionar transmissão de conteúdos, com base no pressuposto de que a condição subalterna de um indivíduo na sociedade está diretamente ligada com a falta de conhecimentos. Ó, classe subalterna. Então, quanto mais baixa a classe, menos conhecimentos a pessoa tem. Então, se transmite conhecimentos, e aí tem esse controle. Por quê, né? Por que vai se dar muito conhecimento se a gente não quer que eles saiam daquela classe social? Tá tudo isso diretamente ligado com a questão do liberal que eu tinha explicado para vocês lá no quadro, né? Então, a letra A não é uma incorreta, ela está totalmente certa. A tendência pedagógica tecnicista é articulada à lógica da produção, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema capitalista, fim de promover formação de indivíduos para o mercado de trabalho, de acordo com as exigências da sociedade industrial e tecnológica. Perfeito. Para a tendência renovada progressivista, construtivismo, o importante não é a transmissão de conteúdos específicos, mas a nova forma de relação com a experiência vivida. O aluno construindo conhecimento, agindo sobre o objeto de conhecimento, experiência vivida. Ok. A concepção histórico-crítica ou dialética incorpora ideias das tendências liberais e considera que a sociedade só será equilibrada quando a escola transmitir, quando o que a escola transmitir for compreendido e seguido por todos. A crítica social, a histórico-crítica, ela é progressista. E ela acredita que o conteúdo está a serviço da prática social. Então, ela não fala de transmissão e não fala de padronização, né? Seguir por todos. Ela acha que as pessoas têm que entender o conhecimento para agir na prática social. Incorreta. Por isso que é importante vocês saberem o que é liberal e o que é progressista.
A maior parte também de questões assim traz essa identificação. Você sabendo aquele quadro, né, aquele esquema inicial, vocês já vão matar a questão. A pedagogia progressista libertadora, Paulo Freire, propõe uma educação crítica a serviço da transformação social. Dessa corrente, o papel da escola está voltado para a formação política do discente para agir e modificar a realidade. Ok, né? É isso que o Paulo Freire acredita. Consciência política cidadã, não é partidária. Política vem de cidadania, um cidadão que sabe direitos, deveres, cobra por tudo isso, né? E que modifica o seu contexto social. A nossa resposta incorreta é a letra D, de diversidade. Ok, turma? Eu vou pressupor, quando vocês não me dizem nada, que tá ok. Mas eu não quero que vocês saiam com dúvida da aula. O meu objetivo é que vocês saibam. E aí fica de novo aquela dica, né? Tem um material de apoio lá, fiz questões extras. Tentem fazer sem olhar o quadro. Aquelas que ficaram com dúvida aí, vocês olhem para as palavras-chave e ainda assim, não entendeu, me chama. Essa aqui é aquela que nós vamos eliminar. Não importa a ordem de leitura. Dicas para quem está chegando. Questões como essa a gente elimina. Quando eu não sei, né, todas, ou quero ir mais rápido, tem tempo na prova, né? Tem milhões de coisas que podem ali no dia da prova acontecer. Quais são os caminhos mais curtos? Primeira coisa é olhar as alternativas, tá? São 5 alternativas aqui. A gente vai verificar, deixa eu só reduzir para mostrar para vocês. Depois eu aumento de novo, tá? Olha só. Nas alternativas aqui, eu botei aí aqui do ladinho, a maior parte delas traz a número 1. Isso é um indício de que, se a maior parte delas traz a número 1, que possivelmente a número 1 está certa. Que a gente quer as corretas. Olha aqui, ó. As corretas. A tendência é de que a número 1 esteja certa. Porque geralmente é uma que aparece na maior parte. Então, de 5, 3 tem a número 1, é que ela esteja. Então, a gente pode começar pela número 1. Mas, né, se tiver assim, muito discrepante, não tem uma que apareça mais como tem a número 1. Como que a gente pode escolher por onde começar na dúvida? Uma questão que tenha menor texto, que exija de nós menos leitura. Fundatec é uma banca que gosta de trazer bastante texto, tá? E a mão, né? Vai fazer Fundatec. A Fundatec, às vezes, no conhecimento específico, traz bastante texto. Então, questões como essa, qual é que tem menos texto? A número 1. Então, de qualquer forma, seria a número 1. Li a questão, né? Li a alternativa, tá certa? Eu vou lá e tiro todas que não tem ela. Li a alternativa, tá errada? Eu vou tirar onde ela aparece. Agora a gente vai fazer junto. 1. Tendência liberal tradicional. Parte do princípio de que o papel da escola é preparar os alunos intelectual e moralmente para assumirem a sua posição na sociedade, onde o percurso cultural é o mesmo para todos os alunos. Sim. No ensino tradicional, a gente transmite conhecimento cognitivo, né, intelectual, e prepara moralmente para os padrões sociais vigentes, para as regras da sociedade vigente, a moral. E para assumirem sua posição na sociedade, qual é? Na sua classe. Sua posição se mantendo na sua classe, porque ela é uma pedagogia liberal. Cada um no seu quadrado, né? Aquela música se aplica muito bem, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Então, cada um na sua classe social, cada um na sua classe social. Não é para ter transformação. Vocês não vão esquecer, né? A professora dança o tchan na aula, né? Cada dia é uma música aqui, né? Estou resgatando as músicas antigas. A número 1 está correta. Se a número 1 está correta, onde não tem 1, estamos eliminando. Não pode ser B e não pode ser E. Movimento agora. Vamos olhar o que restou. Nas que restaram, nós temos 2 com a letra E, 2 com a letra E, não, gente. 2 com a número 2, olha, professora, olha, loucura aqui, né? 2 com a número 2, 2 com a número 3 e 2 com a número 4. Não adiantou nada aqui.
Vamos por texto. Qual delas que... Ah, e aí já tem uma dica. A 5 está aparecendo em nenhuma. A 5 está errada. Se a 5 não aparece em nenhuma, de cara, a 5 está errada. Na prova, se não tem a 5 mais, vocês não vão perder tempo lendo a 5. Acabou a 5, não existe entre as alternativas corretas, não percam tempo. Eu vou ler na aula só para explicar. Na prova, vocês não vão ler. Eliminou, a 5 não está mais, esquece a 5. Lá na prova, vocês vão fazer isso aqui, ó. Risca 5. Esquece dela, não precisa. Depois em casa, se vocês tiverem curiosidade, vocês leiam. Mas, agora, a gente vai voltar e vocês vão escolher que tem menos textos aqui sobraram. A 1 tá certa. A 1 tá certa. 2, 3 e 4. A que tem menos texto é a 3. Então, eu vou ler a 3. A pedagogia progressista defende uma análise crítica da sociedade e suas realidades sociais, sustentando as finalidades sociopolíticas da educação. Manifesta-se em 3 tendências: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos. Olha como é importante a gente saber a classificação de cada uma. Progressista é crítica, fala da finalidade sociopolítica, de formação cidadã, essa sociopolítica, né? Formação cidadã, e tem 3 tendências: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Tá certo. Vamos voltar lá para baixo. Opa! Vamos voltar lá para baixo. A 1 e a 3 precisam constar nas questões. Não pode ser A, não pode ser C. Acabou a questão para vocês. Letra D de diversidade é a resposta. Vocês não precisaram ler a metade da questão. Acabou a questão aqui para vocês. Não lemos a 4, não lemos a 5 e não lemos a 2. Em 2, vocês mataram, lendo o menor texto. Dicas que fazem toda a diferença para vocês acertarem questões e de uma forma mais rápida. É a aula a gente lê todas, então só para a gente fechar nossa aula. Por que a 2 está errada? Olha lá. A crítico social dos conteúdos identifica a escola como tendo papel de modelar o comportamento humano. Quem faz isso? Behaviorismo, tecnicismo. Nesse sentido, caberia à educação escolar organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para integrar os indivíduos no sistema social global. Gente, errado, porque nós estamos falando aqui da tendência tecnicista e não da tendência crítico-social dos conteúdos. Então, por isso que a 2 está incorreta. Prof, a 4 está certa. Então, vamos ver. A 4 está certa. Na tendência libertadora, o papel da escola consiste em transformar a sociedade por meio da consciência da realidade. Essa tendência crítica, por questionar a realidade das relações do homem com a natureza e com outros homens, visando uma transformação. Por quê? Relação do homem com a natureza de sociedade, de meio, e com outros homens, com as pessoas com que a gente se relaciona, inclusive aquelas que estão acima de nós no poder. Por que a gente tem menos que eles? Por que eles estão fazendo isso com a gente? Então, sim, tá certo. E por que a 5 está errada, professora? Olha o que a banca fez. Olha o que a banca fez aqui, gente. Deixa eu até voltar aqui para vocês entenderem. Na tendência liberal tecnicista, o papel da escola é na difusão de conteúdos vivos, concretos, indissociáveis das realidades sociais, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. A escola deve preparar o aluno para o mundo adulto, propiciando-lhe participação de forma organizada e ativa na democratização da sociedade. Não é tecnicismo que eles estão falando aqui. Aqui eles estão falando do crítico social dos conteúdos. O que eles fizeram aqui? Eles inverteram. Essa aqui seria tecnicista e essa aqui seria crítico social dos conteúdos. Eles pegaram um conceito bonitinho e só trocaram a nomenclatura de cada uma para pegar o candidato que tivesse perdido aí entre as tendências. Por isso que a resposta, né, da nossa questão aqui, de número 8, a letra D, de diversidade